noite, irmãos, a paz do Senhor. Graças a Deus. Estamos na presença de Deus. Aleluia. Você pediu para você ficar em pé um pouquinho. Vamos orar ainda. Vamos clamar pela presença. Estamos cantando aqui, né? Quão real é sua presença, né? É real, não é? É real, Daniel? É real. Dá para sentir que é real? Aleluia. Amém. Presença maravilhosa, presença gloriosa. O que importa é a presença dele. Amém. Amém. Aleluia. E a adoração é exatamente uma atitude de alguém, uma explosão, uma exclamação de admiração, de alguém que está diante do Deus grande. Contempla a grandeza de Deus. É impossível você ficar diante de um grande espetáculo e não fazer nada. Você tem no mínimo um que lindo, que extraordinário. É isso, natural. Né? E diante de Deus, do Todo-Poderoso, à medida que temos consciência da sua grandeza, do seu poder, da sua soberania, da sua santidade, nós adoramos. Aleluia. Adoração não é um impulso que Deus dá, né? Como se estivesse dando corda num bichinho, num robozinho, e ele tem que começar a falar glória, glória. Tá? É algo tão espontâneo. Amém? Aleluia. Glória a Deus. É quando você está diante de uma pessoa que se admira e você expressa isso, né? Acontece exemplo do casal, né? Como você é linda, meu amor. Oh, você é demais. Ah, você que é. É assim, né? Os casados aqui sabem como que você vai de elogiar, né? Oh, sem você, minha vida não dá. Olha, é você. Alguém programou fazer isso? Não, é espontâneo. Tem que ser espontâneo, né? Senão não vale, né? Amém? E você está diante de Deus, do seu amado, aleluia. A noiva encontra o seu amado, tanta beleza, tanta glória. O que você tem a dizer? Feche seus olhos, comece a adorar. Ou levante as suas mãos, fique à vontade, adore. Aleluia. Na beleza da sua santidade, na sua grandeza, na sua majestade. Ele reina soberano. Tudo está debaixo do controle de Deus. Tudo. Nada foge ao seu controle. Todos os detalhes da sua vida. E você é importante para Deus. Ele ama você. Ele diz que até os fios de cabelo da sua cabeça estão contados. Significa tudo. Até o que você ainda nem falou, mas ele já sabe quais são os pensamentos. Ele conhece o que você vai falar. Ele já sabe o que você já falou. Ele tem todos os registros. Ele conhece tudo. Mas ele ama você. Ele também conhece todos os seus defeitos, todas as suas falhas. É por isso que ele enviou Jesus, para que em Jesus ele colocasse todos os seus defeitos, as suas falhas. E em Jesus agora você é perfeito, você é justificado, você é agradável a Deus. Aleluia. Ele se agrada de você, ele se alegra em você. Aleluia. Tudo por causa da obra de Jesus. Aleluia. Nós te louvamos, Senhor, te exaltamos, bendito. Receba a sua adoração do teu povo ainda. Continuamos nessa atitude diante de ti. Receba, Senhor, aleluia, em nome de Jesus, o fruto dos nossos lábios, o sacrifício dos nossos lábios, a expressão do nosso coração, a expressão de adoração, a expressão de louvor, de admiração ao Senhor, a expressão também de gratidão, eterna gratidão por essa maravilhosa graça. Aleluia, em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Amém e amém. Estamos começando então uma série importante de estudos que nós vamos falar nesses dias. Eu creio que apenas um começo hoje, uma abertura, mas que já possamos entrar dentro do roteiro aqui, apresentando
alguns aspectos importantes. Vamos falar sobre equilíbrio emocional, tá? Ou cura emocional, saúde emocional, mas voltar para a questão do equilíbrio emocional. E há tantos aspectos que dizem respeito à questão da saúde emocional e que eu creio que é um assunto para se falar muitas semanas, e são muitos livros escritos, são muitas palestras, muitos seminários, e não se esgota o assunto, né? O assunto continua, tá? Então, saúde emocional, creio que é um assunto que vai estar sempre conosco a vida inteira. Mas, falando um pouquinho sobre o que é o equilíbrio emocional, né? Então, o equilíbrio, já dá para entender, lógico, a palavra é autoexplicável, mas essa competência comportamental que permite você reconhecer as influências das emoções, né, em resposta a exercer autocontrole sobre elas. Tá? Interessante que um dos últimos frutos do Espírito citado ali, aliás, o último fruto do Espírito citado em Gálatas capítulo 5, no versículo 23, diz que fala de domínio próprio. Tá? Então, é uma pessoa muito equilibrada. Fala-se também de temperança, fala-se de mansidão, equidade, são atitudes, né? São toda questão atitudinal, quer dizer, você tem atitudes ou comportamental, você tem comportamentos ou reacional, você tem reações. Então, o equilíbrio emocional está relacionado com como você expressa, como você reage às várias situações da vida, tá? Sorrindo, gritando, chorando, aceitando, não aceitando, né? Esbravejando, se escondendo, são reações emocionais, tremendo, suando frio, reações emocionais, tá? Comendo muito, comendo pouco, perdendo o sono. Então, todas essas várias reações, quando elas estão em harmonia, estão equilibradas, então isso significa que você agora alcançou, né, um nível que podemos chamar de equilíbrio emocional. Tá? Tem uma frase esses dias que eu anotei, né, dizendo assim: domine os seus pensamentos antes que eles dominem você. Né? Então, quem domina é você, domina o pensamento, ou o pensamento domina você. Eu não sei se essa frase é verdadeira, até porque é apenas uma frase, mas a Bíblia diz que assim como o homem pensa, assim ele é. Então você é fruto dos seus pensamentos, você é fruto daquilo que você pensa. Você faz aquilo que você pensa. Tudo que você faz é porque antes você pensou para fazer. Infelizmente, alguns a gente vai até meio sem pensar, mas de qualquer forma são frutos de pensamentos, mesmo que sejam precipitados, né? Mas aí então vem o fruto do Espírito, em contraponto, ou pelo menos dizendo que é possível chegar nesse equilíbrio, porque diz que o fruto do Espírito o que é? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Está em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Destacando aqui só um ponto, por exemplo, a longanimidade, é uma palavra meio estranha. O que é longanimidade? Né? É essa paciência extrema para suportar as ofensas, as injúrias ou os próprios sofrimentos. Também pode ser um exemplo de longanimidade, você sofrer não só dos outros, mas de si mesmo, situações que promovem dor, sofrimento. E então o significado livre dessa palavra, lá no hebraico, significa vagaroso em irar-se, né? Então, a longanimidade é um fruto do Espírito Santo. Está muito relacionado também com as suas reações emocionais, tá? Vem depois, ali nessa lista de Gálatas capítulo 5, o domínio próprio, como eu citei, é o equilíbrio, é a mansidão, enfim, a temperança, tudo isso aí, né? Mas, eu estava lendo aqui um depoimento de uma pessoa, deve ser, não sei se é psicóloga, uma coaching, ela dizendo assim, que ela estava dando uma entrevista e alguém perguntou para ela o que poderia fazer para evitar as explosões de raiva. Né? Ela disse, olha, que deveria continuar explodindo, tá? Do jeito que vinha. Não tem sentido algum reprimirmos qualquer emoção, especialmente as ruins. Emoções reprimidas, dizia ela, tornam-se doenças no corpo, na alma, no coração da gente. Quem busca o equilíbrio emocional, busca uma ideia ilusória de viver sem se envolver muito com sentimentos, sem altos e baixos, e mesmo sendo isso possível, sim, eu sempre pergunto, mas para que isso? Não segure seus sentimentos.
Olha, uma ideia de alguém que está hoje aí ministrando na internet, ministrando às pessoas e passando até pagando para ouvir, dizendo assim, exploda mesmo, não segura não. Esse é desequilibrado? Desequilibra mais. É isso mesmo, meus irmãos? Bom, é uma opinião, e o povo aplaude, o povo é isso. Olha como ela pensou para falar isso, deve ter lido muito livro para chegar a essa conclusão, né? Quantos filósofos, quantos pensadores ela leu para chegar assim, é para explodir, é para gritar, porque você pode ter até um infarto, não segura não. As pessoas têm que entender que você tem que ter o direito de se manifestar. E aí então vem o tal do desequilíbrio emocional, você fica desequilibrado, tá? O desequilíbrio emocional é caracterizado então, pelas alterações de humor e facilidade em sair do eixo, sabe? Quando a pessoa perde o controle ali, sabe? Diante de acontecimentos negativos e imprevistos. Bom, não precisa explicar muito o que é desequilíbrio emocional. Acho que todo mundo aqui já passou pelo menos uma vez por isso aí, né? Eu vou perguntar quem já ficou desequilibrado alguma vez, né? Eu já fiquei várias vezes, tá? Então, é complicado quando você perde equilíbrio, porque quase sempre a partir dali... Olha, nem você sabe o que pode acontecer muitas vezes, né? Então, isso é resultado das responsabilidades diárias, das cargas diárias, da pressão, às vezes até das críticas, das frustrações, as coisas não acontecem como você queria e tal. Isso vai te irritando e te desequilibra. Alguém fala uma coisa que você não quer ouvir, uma coisa que você não concorda, que você acha que não é justo, e você desequilibra, né? Então, as emoções estão presentes em todas as situações da vida, não é verdade? Desde que você acorda de manhã, alguns já acordam cantando, depende do dia, às vezes acordam chorando, acordam rindo, outros acordam reclamando, depende, olha, nem acordou, já está, a emoção dele já está ali aflorada, tá? Então, temos que entender que o desequilíbrio emocional não é só responsável por sintomas mentais e sentimentais. Aí tem outros desdobramentos, sabe por quê? Pode causar sintomas físicos, alguns até chamados doenças psicossomáticas, mas ele pode trazer dores musculares, dores de cabeça, gastrite, estresse, tudo isso aí. Bom, o que eu estou falando aqui não é novidade, até porque você já ouviu isso bastante, e se quiser só ver mais, só ir no Google, vai colocar equilíbrio emocional, doença emocional, vai aparecer bastante coisa, né? Bastante opiniões e diversos segmentos aí. Mas também aparecem alguns sintomas, né, somatizados, onde o seu corpo sofre impaciência, irritação, tontura, dor de cabeça, pode acontecer até de baixa imunidade, queda excessiva de cabelo, insônia, dores no corpo, perda de apetite, excesso de apetite, tudo isso aí por causa do desequilíbrio emocional. Agora vamos perguntar o seguinte, será que há alguém perfeitamente equilibrado emocionalmente no planeta Terra? Vocês conheceram alguém? Só um ser humano que passou por aqui, que não está mais por aqui, pelo menos fisicamente, perfeitamente equilibrado emocionalmente, pisou nesse planeta. Seu nome é Jesus de Nazaré. Ele é perfeitamente equilibrado, perfeitamente ajustado emocionalmente. Ele mostra na sua biografia, no Evangelho, mostra que ele teve várias reações emocionais, de chorar, de se alegrar, de se indignar, de abraçar, de acariciar e tal, só que não de desequilibrar. Daí um momento ele falou assim, me perdoa, foi mal, hein? Ele precisou falar isso alguma vez? Desculpa, hein? O que ele falou está falado, né? Muitas vezes até não era bem o que o pessoal queria ouvir, mas não é porque está desequilibrado, não. Sempre em perfeito equilíbrio, ao ponto de se calar em alguns momentos que ninguém calaria, ou de falar em alguns momentos talvez poucos falariam, por causa de estar perfeitamente equilibrado. Então nós temos aqui uma realidade universal. Se só Jesus Cristo foi perfeitamente equilibrado, significa que todos os seres humanos, inclusive eu e você, somos o quê? Desequilibrados. Amém? Todos nós temos, em menor ou maior grau, algum desequilíbrio emocional. Sim ou não? E como é difícil admitir isso? Você quer deixar a pessoa bem desequilibrada aí, emocionalmente? Fala que é desequilibrada. Já desequilibra na hora. É só falar, não, você é muito desequilibrado, hein?
Eu não. Quem é isso? É você que é. Aí já começa a discussão. Porque o ser humano, um dos problemas é que, além de ser desequilibrado, ele não aceita o desequilíbrio. A gente vai tratar de casal, a pessoa te dá muito aconselhamento, e pergunta assim, como é que está a sua esposa? Ih, pastor, desequilibrada. O senhor não sabe o que eu passo em casa. Eu vou ter que falar com ele. Irmão, como é que está em casa as coisas, né? Aí você inverte, né? Aí fala com a esposa. Esposa, como está seu esposo? Pastor, o moço é imprevisível. Olha, não tem a mínima ideia quando falar bom dia, boa tarde, ou chutar, ou me abraçar. Não sei o que acontece, é desequilibrado. Isso é normal. É normal ou não é normal, irmão? É porque nós somos assim, tá? Porque nós todos temos dificuldade de aceitar quem nós somos. Até porque essa questão do desequilíbrio é uma coisa, no fundo, uma coisa feia. A gente procura camuflar, disfarçar. Por exemplo, acontece muito desequilíbrio dentro do lar. Porque as pessoas acabam ficando mais à vontade, se soltando e tal. Quem conhece pelo menos um pouco do desequilíbrio um do outro é marido e mulher, né? Os filhos conhecem um pouquinho do pai, mas sempre não conta para o pastor, hein? Não conta para ninguém, tá? Não conta que eu chutei a parede aqui. Não fala que eu joguei a panela para cima, não. Não pode falar, porque aí desequilibra mais ainda. Então, todos nós, sem exceção, desequilibrados. Em menor grau e maior grau. Não estou dizendo que todo mundo aqui arrancando cabelo, estando na parede, né? Mas, em algum momento, debaixo de pressão, é difícil manter. É difícil ou não é? Aqui está todo mundo calminho, irmãos. Mas debaixo de pressão, lá no trabalho, lá no trânsito, aqui e ali, tá? Alguém apurrinhando você, alguém cutucando você, alguém fazendo justiça com você. É difícil manter equilíbrio, sim ou não? É difícil. Até a gente fala assim, não, mas eu não tenho sangue de barata, né? Eu sou cristão, mas também eu tenho minhas razões, eu tenho meus direitos. Aí você começa a perder equilíbrio, né? Então, algumas coisas são importantes, nós colocamos aqui como pontos de partida, até porque esperamos ter uma série aqui nos próximos domingos, nesse assunto. Precisamos ter umas bases importantes para a gente poder, então, chegar a um bom resultado para nós, amém? Então, por exemplo, vamos ver João capítulo 5, não precisa abrir não, vou citar aqui rapidamente. João capítulo 5, versículos 5 e 6, é uma cena interessante. Jesus estava no tanque de Betesda, havia muitos doentes ali, havia um paralítico ali que estava há 38 anos, né, aguardando a sua cura. Porque dizia-se ali, provavelmente acontecia um milagre de vez em quando, a gente não tem essa explicação muito clara, mas que de vez em quando, eventualmente, não se sabe quando, mas era bem eventualmente, um anjo aparecia, ele agitava as águas do tanque e o primeiro que entrava era curado, mas só o primeiro. O anjo só tinha poder para curar o primeiro, o segundo, o terceiro já ficava doente. E o paralítico, quando agitava as águas, diz ele que provavelmente deve ter sido agitada, até ele tentar se locomover do leito dele, era paralítico, e ninguém também ajudava, porque alguém pulava na frente dele, ele foi ficando ali, 38 anos. Aí Jesus encontra esse homem no tanque de Betesda, e no versículo 6 do capítulo 5, faz uma pergunta que, inicialmente, eu mesmo achei absurda. Sabe o que Jesus perguntou para ele? Você gostaria de ser curado? Olha que pergunta que se faz para alguém que está há 38 anos esperando uma cura. Tem sentido essa pergunta? Você gostaria de ser curado? Jesus perguntou em outra situação para um cego que estava gritando por ele, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele falou assim, o que você quer que eu te faça? São as perguntas, parece que não tem muito sentido. Mas se a gente for pensar melhor como Deus age, nós vamos começar a entender o sentido. Sabe por quê? Porque nem sempre queremos ser curados. Nem sempre. Talvez o caso, lógico, aquele paralítico queria, tanto que ele foi curado. Aquele cego de Jericó foi curado também. Mas nem sempre nós queremos ser curados. A minha mãe contou uma história muito antiga, do tempo a gente morava ali na Rua Santos Dumont, tinha uma feira que tem até hoje. Isso eu me lembro que tinha um pessoal pedindo esmola ali, e tinha um moço que sentava ali,
Quem viveu esse tempo, não sei se viveu esse tempo, tinha o senhor pedir esmola e ele tinha uma ferida na perna, assim, parte da perna dele assim, uma chaga aberta, assim, uma feridona aberta. Ele ficava ali pedindo esmola, com aquela ferida aberta, aquela coisa assim, bem, sabe, purulenta, sangrenta, um negócio assim, esquisitão. E ele ficava ali, chapéuzinho, colocava esmola. E minha mãe perguntou para ele assim, a igreja era quase em frente, assim, você não quer ser curado, moço? Jesus vai te curar. Nós vamos orar por você. Eu creio que vai ser curado. Você quer ser curado? Falou, tá louco, dona, isso aqui é meu ganha-pão. Eu não quero ser curado. Não queria ser curado, não. Pode ser que de uma doença física que está apertando você aí, até que você queira ser curado. Mas quando se fala de distúrbios mentais, desajustes mentais, desajustes emocionais, dificilmente queremos ser curados. Por incrível que pareça. Eu estava pensando, viu, pastor Tony, de desistir de pregar essa mensagem. Vamos mudar de tempo, porque não vai ter feito quase nenhum. Porque eu vou pregar para quem não quer ser curado. Raramente alguém quer ser curado da sua rabugice. Alguém quer ser curado da sua falta de educação, da sua grosseria, do seu mau humor. Quer ser curado? Não, eu sou assim porque eu sou sério. E eu gosto das coisas certas. E por isso que eu falo tudo isso. E falo e ofendo todo mundo. E não quer ser curado. Quer ou não quer? Porque isso satisfaz o ego. As doenças emocionais quase todas faz bem para o ego da pessoa. Vale a pena de vez em quando ele chutar a parede e tu não ficar com medo dele. Até o cachorrinho sai correndo. Ele quer ser curado? Não. É aquele que fala compulsivamente, fala, quer ser curado? Não, porque ele quer falar, e ele gosta de falar. Ele sabe que tu não está irritado, que ele não aguenta mais ele, e ele fala, repete, fala, compulsivamente. Quer ser curado? Não, ele quer falar mais ainda. Como que você pode quem não quer ser curado? Jesus perguntou para aquele paralítico, quer ser curado? Jesus pergunta para você, você é desequilibrado, meu irmão, quer ser curado? Eu nem sou desequilibrado, pastor, o que é isso? Você não me conhece? Dá bem. Coitado de quem convive com você. Alguém já convive comigo e sofre bastante. Mas é o seguinte, nós precisamos permitir que o Espírito Santo mostre pontos de desequilíbrios emocionais, de desajustes emocionais, para que ele possa fazer algo tremendo. Amém? Porque Jesus, que é o único perfeitamente equilibrado para esse planeta, ele falou, eu não quero ser o único, eu quero que você seja também. Sabe o que você faz? Você vai ter que vir após mim, vai tomar o meu jugo, o meu fardo é leve, vai aprender de mim, vai ser manso e humilde de coração, e você vai ter perfeito equilíbrio, vai ter descanso para a sua alma. A solução para o desequilíbrio, qualquer desequilíbrio, é andar com Jesus e aprender de Jesus, com Jesus, não é sobre Jesus, mas andando com Ele, porque Jesus não falou, senta numa sala de aula e aprenda de mim, falou, não, põe uma canga no seu pescoço, junto com o meu pescoço, no meu ombro e vamos andar junto, aí você aprende a ser humilde. Você só aprende humilde se você tomar o jugo de Jesus. Tomar jugo significa, sabe, o jugo é uma expressão que eles sabiam qual era. A gente não sabe aqui da cidade. Quem é do campo sabe, quem talvez da fazenda sabe. O jugo é aquela canga que coloca em 2 bois ali naquela parelha de boi. Né? E o boi mais forte, com certeza, vai puxar o mais fraco. Mais fraco quer parar, não pode. O mais fraco quer ir para a esquerda, não pode. Porque tem um boi forte que sabe o que é para fazer, que ele foi treinado. Jesus foi perfeitamente treinado para ser santo, humilde, perfeitamente equilibrado e falou, põe o jugo que você anda comigo, amém? Mas você quer ser curado? Tem gente que gosta de ser vítima. Onde está o irmão lá, fulano? Ih, pastor, se trancou no quarto faz uma semana. Ninguém fala com ele, nem liga para ele, eu não ligo mesmo. Eu vou ligar, meu irmão. Prefiro ser amigo dele, né? Quando ele dá um pouco, ele passa, aí a gente fala com ele depois, né? E ele vem contando que estivesse tudo bem. E vai falar que ele é desequilibrado. Você perde um amigo. Então tem os que explodem, tem os que implodem,
Tem os que avançam em cima de você, tem os que se retraem, fecham a porta, não quer falar com ninguém. Eu não quero criticar ninguém, meu irmão. Quem sou eu? Só estou dizendo que nós somos assim, sim ou não? Aí um casal de novo na igreja, que está uma bênção mesmo, sabe, casal assim, para mim era perfeito, né? Tudo bem, fizeram tudo de acordo com a palavra de Deus, casaram. Aí depois o irmão disse, pastor, não sei, está tendo uns conflitos em casa, assim, umas coisinhas. Ele não falou o que era, também não quis entrar em detalhe, mas eu pensei que tinha alguma coisinha. Aí eu falei assim, posso falar com a sua esposa? Pode, pastor, pode falar mesmo, vou falar com ela. Uma conversinha rápida. Aí ela veio falar comigo, né? Tudo bem, irmã? Tudo bem. Mas tudo bem mesmo? Ah, lógico, pastor. Uma benção, casamento lindo, lua de mel linda, tudo lindo. Falei, então, mas que às vezes, né, a gente às vezes perde o controle, acontece um conflitozinho. O senhor tem razão, pastor, tem hora que acontece mesmo. Ah, é? Aí eu falei assim para ela, sabe o que acontece isso, irmã? Porque você é desequilibrado emocionalmente. Porque eu fui falar isso, meu irmão. A mulher já ficou vermelha, ficou enchendo a cara. Eu não, pastor. Desequilibrado não fala uma coisa dessa. Eu falei, não, calma, irmã, todos nós somos equilibrados. Você não é exceção, eu também não. Só queria dizer, algum ponto dos que tratar na sua vida, seu casamento vai melhorar. Eu não sei bem o que é, e nem precisa falar. Mas se você admitir que você precisa ter mais equilíbrio emocional, só isso vai mudar bastante coisa. Mudou, meu irmão, nem sei o que acontecia, não perguntei mais, mudou. Amém? A pessoa tem que admitir que tem necessidade de uma cura, de um ajuste. Cada um de nós reage diferente. Se eu perguntar para vocês, o que vocês acham do meu temperamento? Eu sou calmo, ou sou nervoso? Talvez a mãe fale que eu sou calmo, né? Mas um dia um cara falou para mim que eu sou calmo, não. Eu descobri isso. Eu não sou calmo, não, irmão. Sou nervoso. E quem contou isso foi um médico. Por que aconteceu? Começou a ter refluxo. Aí eu fui fazer endoscopia. A endoscopia constatou lá um monte de coisa lá que precisava tratar. Tinha até bactéria, não sei do que. Mas também tinha umas pequenas úlceras. E ele falou que aqui a hernia de hiato já tinha rompido, já estava passando direto aqui, porque tal. E o ácido úrico subia aqui, roeu tudo. E eu falei, mas doutor, como aconteceu isso? Ele falou, porque você é muito nervoso. Eu falei, não, doutor, eu não. Eu sou bem controlado. Não, você é muito nervoso. Isso aí você produz excesso de suco gástrico. Isso aí correu aqui, corroeu tudo aqui, correu aqui. Agora não tem mais jeito. Só cirurgia mesmo assim não vai durar muito. Sabe por quê? Você é nervoso, vai romper tudo outra vez. Desculpe que era nervoso, irmãos. Aí ele falou assim, pensa bem. Como você reage nas situações assim? Começou a falar, é mesmo, doutor? Quando eu estou na reunião de presbítero, por exemplo, seca a garganta. Seca tudo aqui, dá um negócio aqui assim. Quando tratamos os irmãos na igreja, tratando casal na igreja, quando eles começam a discutir comigo, não chegam no acordo, começa a secar tudo aqui. Quando eu estou com um problema para resolver aqui, eu começo a engolir, não sai nada para engolir. Falou, você é nervoso. Aí me dá um monte de remédio, porque eu sou nervoso. Mas era remédio para o estômago. E aí eu falei, tem jeito? Tem. Quando você estiver meio nervoso, toma bastante água. Opa, já sei, leva um copo d'água para a reunião. Porque para poder dissolver o suco gástrico, você dá excesso. Você tem esse problema. Não sei se todo mundo é assim, mas eu sou assim, irmãos. Porque eu sou nervoso, viu? Não mexa comigo. A gente tem dificuldade de admitir, irmãos. Sabe por que a gente não admite quem a gente é? Por uma outra coisa. Por exemplo, Jesus falou assim, se você andar comigo, você vai ser manso e humilde. Sabe o que é humildade? Humildade é uma das principais virtudes que um cristão precisa ter. Porque é a marca de Cristo. Jesus falou assim, eu sou manso e humilde. Então ele está abrindo o coração dele, mostrando o que tem no coração de Jesus. O que tem no coração de Jesus? Mansidão e humildade.
Eu sou manso e humilde de coração. Aprender do coração de Jesus significa aprender a ser manso e humilde. E tanto o conceito de mansidão é distorcido, como o conceito de humildade. Outro dia eu vou ter que falar um pouquinho mais de mansidão, mas eu vou falar um pouquinho de humildade agora. A humildade é uma capacidade que você tem, uma consciência que você tem de quem você é. Então, quando você sabe quem você é, dificilmente ninguém vai te ofender, porque ele vai dizer o que você é e você sabe o que você é. Oh, você é um chato, né? Eu sou chato, isso eu sei. Não ofende falar que sou chato, né? Agora, se eu também não sou chato, a pessoa falar que é, não vai me ofender, porque como eu já sei que eu não sou tão chato que está pensando, ele está falando de outra pessoa, ele deve estar enganado, o problema é dele, eu sei quem eu sou. Está entendendo, irmãos? Na humildade, você sabe que as suas limitações. E quando são nossas limitações, buscamos mais a graça de Deus. Porque a graça de Deus é para os humildes, sim ou não? Os soberbos não buscam a graça de Deus. Os humildes é que buscam, porque quanto mais você descobre quem você é, mais você descobre que você é fraco, impotente, incapaz, nervoso, bravo, desequilibrado, e fala, Senhor, dá-me a tua graça. Amém? Só vai buscar a graça de Deus quem é humilde. Só vai orar com o coração quebrantado quem é humilde. A humildade, então, te faz saber quem você é. Ao mesmo tempo, também, você não fica preocupado com as injúrias, com as calúnias, porque você sabe quem você é. Sua irmã, por exemplo, uma ótima cozinheira. Sabe que é ótima cozinheira, porque todo mundo já comeu e falou que é bom e é bom mesmo. Se alguém falar que você não cozinha bem, vai te ofender? Não, a pessoa está falando bobagem, é problema dela, você é cozinheira. Agora, se você não cozinha tão bem e alguém falar isso, você tem que realmente, irmão, precisa aprender mais de culinária, eu não sou muito bom na cozinha, só isso. Fala, bravo, não, eu não sou, você falou que não sei cozinhar, mas você também não sabe isso, você também não sabe aquilo, não fala da minha vida, você não tem nada a ver comigo, e começa, espera um pouquinho, ele só falou que você não sabe cozinhar, que é uma grande verdade. Obrigado, você me fez lembrar uma grande verdade, vou estudar mais, vou preparar mais, amém? Quando a pessoa vem cantar aqui na frente, qualquer um de nós pode cantar, pode ou não pode? A diferença é que a mulher vai cantar desafinado, certo? Com exceção do Silvio, mas alguns vão cantar desafinado. Só que nós temos um problema, não fala que está desafinado. Só não volta mais na igreja. Porque não é humilde. Irmãos, eu sou muito desafinado, mas vou cantar para Jesus. Jesus vai aceitar, irmãos. Jesus não está preocupado com a sua afinação, preocupado com a sua humildade. Irmãos, eu sou muito desafinado, você estampa o ouvido, porque agora é para Jesus. E depois eu falo, irmão, mas você canta ruim mesmo, hein? Irmão, eu já sabia disso, mas eu precisava tanto cantar para Jesus, perdoa ter que fazer resolver minha voz desafinada. Não tem ofensa, porque ele sabe que é desafinado, sim ou não? Agora, o problema é quando a pessoa acha que ele é o bam, e vem cantar aqui, alguém faz desafinado, meu irmão, aí acabou o mundo. Como? Eu? Você que não sabe cantar, ou você não sabe tocar, eu não sei o que lá, é a banda que errou, eu toquei certo, foi os músicos aí, eu cantei certinho, porque a pessoa não admite, não é humilde. Então, através da humildade, você começa a saber quem você é, inclusive emocionalmente. Tá? Então, a pergunta Jesus fez, você quer ser curado? Eu diria, infelizmente, a não ser que aprendamos essas lições da palavra de Deus, pouca gente quer ser curada das emoções. Muito difícil. Sei que vai no psicólogo, vai aqui, mas trata dos sintomas ali, não trata da raiz, que a raiz, sabe a pessoa deprimida, não vou entrar em depressão agora, mas só é puro orgulho. É soberba, ele quer ser adulado, ele começa a se vitimizar, ele resolve ficar na cama, ele começa a ser coitadinho, não quer trabalhar. Vai, pô, para de orgulho, irmão, para de ser soberbo, vai se humilhar e faz, tem que ser feito. Não, vamos orar, é grave mesmo, toma um remedinho, sei o que lá. E fica essas coisas paliativas, quando em vez de levar para a cruz a sua chamada depressão, que não é depressão, é manifestação de orgulho, fica com esse negócio aí, atrapalhando todo mundo, a família, o trabalho, enfim, fica morrendo. E morre, alguns até suicidam. Causa, depressão não, orgulho não resolvido. Então temos que levar isso para onde? Para a cruz. Amém? Porque a cura
dos desequilíbrios emocionais é tão difícil? Vamos lá, colocar alguns pontos aqui. Primeiro, já falei, mas só repetir para ficar bem claro. Primeiro, não admitimos tais distúrbios. Dificilmente alguém admite. Admite que ele é desequilibrado, que ele tem problema, que ele é bipolar, que ele é esquizofrênico, que ele é inconveniente, que ele é ranzinza, que ele é insuportável, que ele é compulsivo. Aí é difícil admitir. É muito difícil, irmãos, porque tem que se quebrar, tem que se humilhar, né? Quase sempre, ainda que conscientes, as pessoas, esses distúrbios fazem bem para o nosso ego. Faz bem para o ego da pessoa, ou ser agressivo, ou ser vítima, faz bem para o ego dela. E ela gosta do ego dela, porque não foi para a cruz, né? Essas reações nos tornam, muitas reações dessas desequilibradas nos tornam fortes, dominantes, ou vítimas, ou coitadinhos. De qualquer forma, massageia o ego. E nosso ego quer ser massageado, não quer ser curado, né? Principalmente quando você projeta essa violência, essa agressão em alguém mais frágil que você, né? E aí há uma compensação nessa projeção dos males que você sofreu. Quais que sofreram abusos são abusadores. Aqui sofreram abuso dos pais, ou agressão dos pais violentos, quase sempre são violentos com os filhos, sim ou não? São violentos, são carrascos, são dominadores. No fundo, eles estão falando assim: vou me vingar nessa criança aqui. Não tão consciente, mas é assim que trabalha lá dentro dele, sabe? E ele precisa admitir isso, e ele precisa resolver isso. E como você resolve isso? Temos que resolver, né, irmãos? Temos que resolver. Existe algo importante, né, que seria a conclusão da mensagem, mas eu vou para a conclusão e depois volto para o meio outra vez, tá bom? Que seria o seguinte: na verdade, todas nossas enfermidades, todas, físicas, psíquicas, emocionais, sei lá, todas que você puder chamar de enfermidade, Jesus já levou lá na cruz. Isaías 53 fala que Ele levou sobre si todas as nossas iniquidades, todas as nossas transgressões, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E o Salmo 103 diz: bendize a minha alma, Senhor, que Ele perdoa as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. A mesma obra de Jesus, a obra redentora e substitutiva da cruz, da qual Ele nos levou sobre as nossas iniquidades, as nossas transgressões, o nosso castigo, levou as nossas enfermidades, inclusive o nosso desequilíbrio emocional, nossa rabugice, nosso mau humor, o nosso estresse, o nosso pânico, tudo. Vai colocar na lista que você quiser, Ele levou na cruz. Amém? Então, na cruz é uma troca. Quando você vai para a cruz, você deixa lá o seu desequilíbrio e sai de lá manso e humilde. Mas tem que andar com Jesus. Tem que desejar isso. Amém? A obra da cruz é uma obra completa. Amém? A obra completa. E na cruz acontece, inclusive, uma troca. É a troca do Calvário, que eu vou falar aqui várias vezes. Eu creio que todos vão falar da troca do Calvário, porque essa é a base da cura, de toda a cura física e cura emocional. Porque quando Isaías fala sobre isso profeticamente, Isaías 61, fala: o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu para pregar as boas novas, para consolar o coração quebrantado. Ele foi para proclamar a liberdade aos cativos, para dar visão aos cegos, tá? E ele está falando agora de uma troca. A todos que choram em Sião, Ele dará uma bela coroa em vez de cinzas, uma alegre bênção em vez de lamento, louvores festivos em vez de desespero. Em lugar de vergonha e desonra, desfrutará uma porção dupla de honra. Amém? É uma troca. Jesus não vai remendar as suas emoções. Ele vai trocar, Ele vai tirar essa que não serve, essa que não presta, essa que vem do velho homem e colocar da nova natureza de Deus. É a troca do Calvário. Estamos dispostos a levar até a cruz e trocar essa coisa horrível que você carrega, que às vezes até você gosta, mas é horrível, porque machuca pessoas, machuca você mesmo, atrapalha a sua vida.
Eu quero dizer para vocês mais uma coisa, que podemos constatar isso, né? Talvez não seja tão consciente para todos, mas boa parte de nós não consegue ter uma vida espiritual equilibrada, porque há um desequilíbrio emocional. Você vive pecando, entristecendo o Espírito Santo, ofendendo pessoas, magoando pessoas, ficando emburrado, ficando triste, ficando deprimido, sentindo sozinho, sentindo isso, aquilo, e isso atrapalha a sua adoração, atrapalha a sua vida com Deus. Em vez de você ter uma vida alegre, feliz, louvando, adorando, você está sempre reclamando, sempre vitimizando, sempre é o coitado que veio na igreja, ninguém cumprimentou. É o coitado que no seu fez tudo para todo mundo, quando você precisou, ninguém fez nada. Você é o coitado que já até pisaram em você. Em vez de você ficar feliz porque você é santo em Jesus, justificado em Jesus, servo de Deus, e tudo isso ele já levou na cruz. É a troca do Calvário. Temos que permitir que ele troque. Então, ele fala, olha, é tristeza, eu vou trocar por alegria, o lamento eu vou trocar por festa, a vergonha eu vou trocar por honra. Você quer trocar? Amém? E ele fala aqui também, olha, alguns que estavam chorando em Sião, e eu vou dar uma bela coroa em vez de cinzas. O que são cinzas, irmãos? Você só encontra cinza no resto do quê? O resto do fogo, né? Quando pega fogo no lugar, o que sobra não importa o que estava antes lá, né? Se era roupa, se era papel, se era madeira, o que era. O pouco que queimou vira o quê? Cinza. A nossa vida muitas vezes tem cinza, tanta coisa foi destruída, sobrou cinza. Cinza é o resto do resto foi destruído. Muita gente está assim, com as emoções quebradas, foi abusado, foi explorado, foi traído, foi isso, foi injustiçado. Isso dói, e vai virando cinza dentro de você. Aí Jesus fala assim, eu vou te dar uma bela coroa no lugar de cinzas. É a troca do Calvário. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu gostaria de falar sobre a ansiedade. Eu não sei se vai dar tempo de falar muito da ansiedade, porque o assunto que eu tinha colocado aqui, bastante coisa. Porque vivemos hoje um momento também muito difícil da sociedade. Aliás, a ansiedade não é coisa nova, mas tem se agravado. O psiquiatra Augusto Cury disse, né, chamou, não sei só ele, mas pelo menos eu li sobre ele, chamando a ansiedade o mal do século. Né? Acho que era do século passado, não sei se é desse também. Então, ele estava dizendo que essa geração que era para ser próspera emocionalmente, porque é a geração que tem de tudo. Né? É a geração que tem tecnologia, que tem conforto, tem comunicação, era para ser, né, a melhor emocionalmente, pelo contrário. É mais ansiosa, existe o que chama de síndrome do pensamento acelerado, e todo mundo correndo, se transformar em máquina de pensar, e não dão conta de pensar tanto pensamento, porque não há propósito, né? E aquilo ali, esses pensamentos sem gerenciamento, eles viram uma bomba contra a saúde emocional, porque é muito pensamento, muita informação, e pouco propósito e pouco controle. Aí vira-se ansioso. Crianças ansiosas, porque ela não consegue ganhar no videogame ali, ou porque ela perdeu o brinquedinho, e ela já está ansiosa, a criança já chutando na parede, cuspindo, né, a comida na parede, no chão, na mesa e tal. Isso tudo a ver com descontrole emocional. Há uma solução, amém? Aleluia. Então, a ansiedade, ela tem vários aspectos aqui, né? Aqui os irmãos, não preciso repetir o que já está publicado por aí, mas tem todos esses, ela gera todos os sintomas de transtornos e desajustes emocionais, nervosismo, dificuldade de concentração, preocupação, medo, agitação e etc., preocupação exagerada em relação à realidade, e também sintomas físicos, até como enjoos, vômitos, tontura, falta de ar, dor no peito, e tensão muscular, instabilidade, dificuldade para dormir, etc. Sabe o que Jesus fala? Não andeis ansiosos por coisa alguma.
por que não andeis ansiosos, né? E Jesus, então, em Lucas capítulo 12, ele fala assim, olha, portanto eu digo a vocês, não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer, não seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que as vestes. Observe os corvos, não semeiam, não colhem, não têm armazéns, nem celeiro. Contudo, Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Não busque ansiosamente o que comer, não se preocupe com isso. Pois o mundo pagão que corre atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam dela. Busque em primeiro lugar o que? O reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, o que é ansiedade? É quando você começa a correr atrás de coisas que você não consegue alcançar, e que nem vai alcançar talvez, e que só Deus pode te dar, e Ele quer te dar e quer suprir, desde que você coloque o reino dele em primeiro lugar. Amém? E Pedro, quando fala sobre isso, fala, você pode ter ansiedade, mas não fica com ela não. 1 Pedro 5,7, que ele fala, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus cuida de você. A ansiedade, ela anula a fé. Por quê? A ansiedade está dizendo, eu preciso resolver, alguém tem que resolver. E esquece que quem resolve é Deus. A fé diz, não, o Senhor vai resolver, o Senhor proverá, o Senhor está no controle, eu descanso no Senhor e vou dormir em paz, amém? Aleluia! Como controlar a ansiedade? Gente, Jesus deu a fórmula em Mateus 6,33, deu a fórmula, você vai controlar a ansiedade colocando o reino de Deus em primeiro lugar, porque quando você coloca os problemas em primeiro lugar, esses problemas vão te chamar tanto a atenção, você vai ficar ansioso. Então você não deve mais colocar o foco nas necessidades, mas colocar o foco naquele que supre as necessidades. Tira o foco da necessidade e coloca o foco no provedor. Amém? Tira o foco dos problemas que te deixam ansioso, ou deixam vocês ansiosos, e coloque na solução, naquele que resolve. É a mudança de foco. A ansiedade, você foca o problema. Mas quando você descansa no Senhor, você coloca o foco nele e deixa ele. E buscar o reino dele significa deixa ele reinar. Deixa ele governar. Ele sabe ser o rei. Ele é o rei. Amém? Então você deve simplesmente aprender das mais difíceis lições da Bíblia, que é descansar no Senhor. Descansar no Senhor. Outra lição, que acho que é gêmea dessa aí, é esperar no Senhor. Tem que descansar esperando e esperar descansando, tá bom? Tá? Senão você fica ansioso. Tem que esperar no Senhor. Aleluia. A nossa tendência é ficar nervosa, ficar apavorada, é começar a ficar imaginando o que vai acontecer. Eu quero falar agora, então, para fechar, sobre a preocupação. O que é a preocupação? É uma ideia fixa e antecipada que perturba o espírito a ponto de produzir sofrimento moral. Quer dizer, a preocupação, como dizer, preocupação, quer dizer, uma ocupação já prévia, que você está se ocupando uma coisa que não está no controle. Um princípio, assim, princípio bíblico, ou pelo menos uma explicação mais bíblica para a preocupação, é você tentar controlar uma situação que só Deus pode controlar. Aí você se preocupa. Porque se você deixar Deus controlar, você se despreocupa. Está entendendo? Então, o que é a preocupação? É tentar controlar uma situação fora de controle. Você não pode controlar, meu irmão. Acontece cada coisa na sua vida e você não pode controlar. Alguém falou que ia pagar o dinheiro para você hoje e não veio pagar. Você começa a ficar preocupado. Não é assim? Você está esperando o ônibus que vinha, mas parece que ele não vem. Você começa a ficar preocupado, porque você perdeu o serviço. Você tem como controlar o ônibus? Não, não tem. Ele vai ter que chegar alguma hora, ou não vai chegar. Mas o melhor é descansar no Senhor. Amém? Seu filho chega da escola sempre 23 horas em ponto. Deu 23h05. O que acontece com a mamãe? Começa a suar frio.
Só que quando não tinha celular. Agora tem celular para saber onde está, mas primeiro não tinha, né? 23h10, não chegou. 23h15, já liga para o esposo que está no trabalho. Seu filho não chegou. É mesmo, mulher? Daqui a pouco liga para outro parente da polícia. Ó, é melhor fazer um BO. Já faz 20 minutos. Preocupação. É legítima? Sim. Mas resolve? Não. Não resolve. E se você descobrisse que Deus está no controle, que Ele está lá com seu marido, com a sua esposa, com o seu filho, onde estiver, e Ele está no controle? Amém? E fala, Senhor, estou quase ficando preocupado. Mas antes que eu fique preocupado, eu quero te louvar porque o Senhor está cuidando do meu filho lá, na minha filhinha querida lá, daquele dinheiro que não chegou ainda, aleluia. Senhor, muito obrigado porque atrasou tudo. E olha que eu até esperava, mas não vou me preocupar, sabe por quê? O Senhor sabe todas as coisas, amém? É fácil isso? Mas é um exercício. Tem que haver uma mudança de mentalidade, a mentalidade do reino. Porque quando você busca o reino de Deus, ele vai governar tudo, inclusive o futuro. Sim ou não? O futuro. Eu tenho muita experiência para contar. Eu estava já tarde pensando nisso, eu lembrei de uma que envolve o Douglas. Permite contar aqui, Douglas, uma história, ver se eu consigo lembrar os detalhes. Eu tive que chegar na faculdade sempre no mesmo horário, né? Certinho, né? Quase sempre, não parava em lugar nenhum, não ia para o barzinho, nada. E teve um dia que ele não chegou. Não chegou, tal. E a mulher ali, não sei se a Marley lembra, ele demorou. O que eu podia fazer? Bom, pegar o carro e ir atrás, ligar, não tinha celular. Não, mas talvez pegar o carro. Não, se eu pegar o carro, desencontrar. Mas ele está com o carrinho dele. Será que ele sabe dirigir direito? Está novo de carta? Será que não bateu o carro? Será que foi assaltado? Aí começa o será na cabeça, né? Tal. E daqui a pouco chegou, aleluia. Demorou, mas chegou, né? E contou uma história. Qual foi a história? A história é que ele realmente estava voltando. Só que ele, acho que esbarrou no motoqueiro, se não me engano. E os dois motoqueiros, atravessaram na rua e começaram a brigar com ele. E ali a coisa não terminava. Pelo jeito ia ter agressão. Ele sabe o que aconteceu, os caras meio maloqueiros. E ficou ali, sabe? E do nada apareceu um carro, fechou eles ali, saiu, gritou com os moços, vocês estão fazendo aí? Vamos embora. Mandou os moços embora. Tá bem? Que carro que é esse? Quem é essa pessoa? Os irmãos vão saber no céu. Amém? Só sabemos que ele chegou em casa. Talvez não chegasse, como muitos saíram, não voltaram. Tiveram acidente, tiveram assaltos, morreram. É triste isso. Podia acontecer. A questão é, se aconteceu ou não aconteceu, a minha preocupação não vai mudar o fato que está acontecendo. Então, eu tenho que aprender a descansar no Senhor. Amém? Descansar no Senhor. Aleluia. Então, quando eu estou preocupado, além de anular a minha fé, é ofensivo a Deus. Quando você começa a se preocupar com algo, você está dizendo para ele assim, Deus, o Senhor não é capaz de cuidar disso. Então eu tenho que ficar pensando, acordado, pensando, porque o Senhor não é capaz, hein? Se eu fosse capaz, tinha resolvido. Então, já que o Senhor não é capaz, eu tenho que ficar pensando. E como que Deus recebe esse tipo de atitude? É isso aí, meu servo, não confia em mim, não. É assim? Por que servo mau, infiel, ingrato? Você não me conhece? Eu estou no controle. A preocupação ofende a Deus. Eu fico imaginando assim, um paralelo, por exemplo, a mãe vai colocar uma criança no bercinho para dormir, e a criança vai falar, mãe, não vou dormir não. Por quê? Porque já sei, você não vai conseguir fazer minha mamadeira, já sei que o papai não vai vir do trabalho, vai bater o carro, estou preocupado que a mãe você não vai conseguir pagar a conta, inclusive a gente nem sabe fazer almoço, mãe, já estou preocupado, não vou dormir, viu, mamãe? Olha, acho que uns tapinhas resolve. Dorme aí, menino, para de conversa fiada, não é assim? Lógico que a criança não vai nem falar isso. Vai falar? Não vai, né? Ela não tem essa capacidade. Mas assim nós falamos com Deus. Deus, eu estou preocupado com esse dinheiro, eu estou preocupado com esse trabalho, estou preocupado com não sei o quê. Irmão, você está ofendendo a Deus, dizendo que Deus não é capaz de resolver o problema.
Qual deve ser a sua atitude então? Senhor, muito obrigado, porque isso não está no meu controle, mas o Senhor tem o controle de todo o universo. O Senhor continua sentado na sala do trono do universo, tudo está debaixo do controle, inclusive esse probleminha insignificante para o Senhor. Aleluia! E por isso que eu vou dormir muito bem essa noite, e vou comer muito bem, e vou ficar feliz, e vou dar glória, porque o Senhor cuida de mim. O Salmo 27, então, ele termina dizendo assim: sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Porque um pouquinho antes ele falou assim: ainda que meu pai e minha mãe me desamparassem, o Senhor me acolheria. Tranquilidade, né, irmãos? Porque antes ainda, lá no começo, falei, nem que estourasse contra mim uma guerra, o Senhor me esconderia. Estourou a guerra, não estou preocupado, meu pai me abandonou, não estou preocupado, eu sou pobre e necessitado, não estou preocupado, sabe por quê? O Senhor cuida de mim. Isso é exercício de fé. Amém? Isso é exercício de fé. Então, meu desafio para você: comece a exercitar a sua fé nesses momentos de distúrbio emocionais. Então, falando hoje aqui só um pouquinho da ansiedade, rapidinho, da preocupação. Há outros sintomas que podemos estar abordando aqui, tá bom? Mas você tem que praticar isso. Primeiro, admitir que há um desequilíbrio. Procure ver que nível de equilíbrio é esse. Não pergunta para a sua esposa, que ela dá uma lista grande, você vai ficar assustado, né? Dos desequilíbrios. A não ser que você seja humilde, senão você vai ficar bravo. Aí desequilibra, né? Eu falei com o irmão ontem, como está seu casamento? Fomos até com ele, porque eu almoço em 4 horas. Aí, ele fez uma lista tão grande, a esposa dele, estava difícil de parar. Eu falei assim, mas eu perguntei da sua esposa sobre você, a lista foi o contrário, irmão. Ela que fez a lista grande, e você não mencionou nenhuma parte dessa até agora. Eu fiquei pensando, sabe por quê, irmão? Você é normal. O ser humano é normal, né? Falei, agora, se a sua esposa disser 10 itens que você mudasse, você mudaria? Primeiro, você se ofenderia, começar a xingar, dizendo que é pior que tudo isso aí. Você não tem direito de falar isso aí na sua cara, porque, afinal de contas, se ela bolsou 10, ela tem 20. Porque você é um ser humano normal. Agora, você que não é mais normal, foi para a cruz, é crucificado, amém? Pode ouvir o que for, você vai abaixar a cabeça e falar, eu sou tudo isso mesmo, ora por mim. E se não foi isso, glória a Deus que Ele me conhece e não tem problema, isso não me afeta. Fiquemos em pé, irmãos, vamos orar. Amém e amém. Amém e amém. Você está diante daquele que resolve os problemas, então não fique ansioso. Você está diante daquele que controla tudo, então não fique preocupado. Amém. Você agora pode andar com aquele que é manso e humilde, você pode ter equilíbrio emocional. Olha só, Deus tem todas as soluções para você, para uma vida espiritual, sabe aquela vida utópica para a maioria dos cristãos, chamada vida abundante? Ela é verdadeira sim, amém? Não é utopia não é propaganda falsa, não é fake news, viu? Vida abundante não é fake, viu, irmãos? É verdade. É só você andar com Jesus, é só você admitir que buscar o reino dele, deixar ele governar, é só você entregar tudo para ele, descansar nele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Não te indignes por causa do malfeitor, que prospere em seu caminho, porque cedo eles se murcharão. Confia no Senhor e viva em paz, porque os mansos herdarão a terra e se deleitarão em abundância de paz, amém? Esse é o Salmo 37, para você pensar em casa depois. Deus abençoe, meus irmãos. Meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar